Sejam muito bem-vindos a Trampolim Podcast. Este é o programa que mostra o outro lado do artista. O nosso convidado é humorista, é polícia e também é músico. Mas antes mesmo de irmos para a conversa, vamos para uma VT. Orlando Rodrigo Kikwasa nasceu em Luanda 28 de setembro de 1982. É de uma família humilde. Desde jovem, mostrou um talento nato para a encenação e um amor pelo teatro e pela arte em geral. No entanto, a vida o levou por caminhos diversos antes de alcançar o reconhecimento merecido. Aos 22 anos, Orlando Kikwasa teve uma oportunidade única: ingressar na Polícia Nacional. Embora tenha abraçado a carreira de ator, sua paixão pelo teatro nunca desapareceu. Chefe. Eu tenho um biquíni de inglês falado. Então fala com Mister, come on. Vai, fala com o Falhado. Yes, come, Chief. O reconhecimento finalmente chegou quando Orlando Kikwasa teve a oportunidade de trabalhar com o renomado grupo de comédia chamado Os Tunesas. Sua experiência no teatro e a sua habilidade em se conectar ao público o destacaram como um ator humorista bastante talentoso. Sim. Sim, é a casa do general, assim. Ele é reconhecido como polícia dedicado e respeitado, enquanto simultaneamente é aclamado, músico e ator. Sua jornada de vida, marcada pela superação e paixão, o transformou em um exemplo inspirador para muitos, mostrando que é possível perseguir múltiplas paixões e alcançar o sucesso em diferentes campos. Mulenga diz protection. Protection? Do you understand? No, I don't understand what you're saying, my friend. I'm sorry, but I don't. Orlando, bem-vindo ao Trampolim Podcast. Eu agradeço desde já o convite formulado por vocês e estamos aqui, né? Para mais uma conversa aberta. Sim, aberta, não muito aberta, mas aberta. Exatamente. Todos nós temos um outro lado que parece ser um bocadinho mais surpreendente um do outro. Mas hoje queremos saber um bocadinho mais sobre o Orlando, porque pesquisamos, estudamos sobre o Orlando e sabemos que Orlando foi pescador e também trabalhou num restaurante. Como é que é trabalhar num restaurante como garçom e depois pescador? Conta-nos ainda como é que foi esta experiência. Sabemos nós que todos os rapazes que nascem na ilha, obviamente que, querendo ou não, vão mais para o lado do peixe, aquela coisa toda, né? Como temos o mar ali, obrigatoriamente tu tens que aprender a nadar e pescar, porque é basicamente uma ferramenta que está ali, né, para ti. E eu não fugi da regra. Primeiro comecei a vender peixe. E o curioso, comecei a vender peixe de uma senhora que chama-se Manangola, ainda está na ilha, e foi minha professora, hein, no ensino primário. E vendíamos o peixe no período da tarde, os finais de semana vendíamos de manhã, e de manhã, de segunda a sexta, íamos à escola. É só para ter uma noção, vendíamos o peixe, íamos à escola de manhã. À tarde nós estávamos a vender peixe ali, de frente ao Hotel Panorama. Nós chamávamos aquele do nosso mercado do peixe. Eu tinha na altura 14, 15 anos, já fazia o negócio do peixe lá mesmo. Porque depois também o meu pai ficou desempregado, trabalhava na Cruz Vermelha, depois deixou de trabalhar na Cruz Vermelha. Estava a procurar a colocação no Ministério da Saúde, não era muito fácil na altura. Então o peixe que eu vendia, eu pegava o lucro, ou o que eu ganhava na altura, dava ao meu pai para ajudar também em alguma despesa da casa. E eu já tive essa visão de querer fazer alguma coisa para ajudar a família. para ajudar a família. Era mais velho naquela altura? Não, eu sou o sexto. Sou o sexto. Mas eu sempre tive essa visão de não vou ajudar a família.
Sempre fui muito pela minha família, sempre. Com 17, 18, eu também fiz táxi, fiz Ilha Roque muito tempo. Fiz Ilha Roque muito tempo. Nós chamávamos naquele tempo o nosso azul e branco, tinha sapatilhas, né? Tinha os Yas que vinham da Holanda. Nós tínhamos o Yas 2000, tínhamos o Yas sapatilha. Então nós conduzíamos aqueles carros na altura. Foi um período de se desdobrar de quase tudo. Sim, e só para teres uma noção, eu quando vendia peixe estava a fazer a 8ª classe. Ok. Depois de um tempo comecei, depois da professora Manangola, não deixei de vender peixe, continuei a vender. Quando fiz a 8ª classe, ainda vendia peixe. Eu me recordo que encontrei uma minha colega, eu gostava muito dela. Conquistei, mas ela disse que não esquece, não sei o que, pá, da ilha. Ela já era da cidade, vivia na cidade, e o mais caricato é que eu pego com o meu amigo uma caixa de peixe e nós levamos à cidade, né? Batíamos as portas para saber se os moradores quisessem comprar. Okay. E, no entanto, depois da 4ª ou 5ª casa, quando batemos, quem sai é a minha colega. Ali eu estava a estudar de tarde já, eu estava à procura de um buraco para entrar naquele momento. Eu fiquei com muita vergonha, não vou te mentir, depois daquilo, fiquei 2 semanas sem ir à escola. 2 semanas? E há 2 semanas disse, pô, ela não pode me ver, já me viu aqui, vai me ver na escola, é muito vexame da minha vida. Mas depois eu comecei a ficar mais concentrado, disse, não, vou à escola. Mas aí a escola, quando ela estivesse a vir, você foge. Mas na fase da conquista não a contou o que fazia? Porque também não fiquei com ela, né? Não okay. Ficamos juntos, depois dela ver aquela situação do peixe, então piorou mais. Não, pô, é um gajo que vende peixe, não vai ficar comigo, né? E quando passa a fase do peixe, começo a fazer o ensino médio no 22 de novembro, fiz instrução primária, fiz de noite, mas de manhã eu saía às 5 para pegar o carro, e ali é o período que eu fazia táxi. Fazia táxi de manhã, deixava o carro no dono, né? Porque nós tínhamos patrão naquele tempo, deixava o carro no patrão aí 16h30, 17h, depois apanha o táxi direto para o 1º de maio, e eu ia assistir às minhas aulas de noite, não deixei de estudar. Essa cena de fazer 2 coisas ao mesmo tempo, eu acho que é uma luz que me deram, porque eu consigo conciliar esta cena de estou aqui, estou ali, ou estou a fazer as 2 coisas. Então eu digo, sou felizardo nisso. Depois de vender o peixe, depois de começar a fazer o táxi, eu já estava a fazer o 2º ano do ensino médio, eu deixei de fazer táxi. Ainda sobre o peixe, temos aqui alguma curiosidade. Quais são os grandes desafios dos pescadores? Como é que é ser pescador? O que é que o pescador enfrenta no seu dia-a-dia? Os riscos para um pescador são enormes, porque nós, noutra hora, nós como criança não íamos para o alto mar. Mas havia momentos que nós íamos de noite pescar, porque a espada é mais no período noturno e outros tipos de peixe é mais no período noturno. Tu sais de casa, nós saíamos às 21h, ficávamos lá a pescar, depois regressávamos aí às 5, 6 horas. Não havia proibição por parte dos pais? Não, porque ou tu vais ou tu não comes. Você tem que escolher, né? Ou tu vais pescar ou tu não comes. Havia sim, nem todo pai aceitava que o seu filho fosse... Aquelas horas, ir à praia pescar. É muito risco. Mas o meu pai sempre foi muito rígido. Você mente que estás a entrar dentro, né? Ele te vê a entrar, né? Chegava a dormir e às 21h sai. O velho sempre dormia mais cedo. Sai, ele só assusta que não, esse gajo está aí 5 horas, estás a entrar com peixe, um saco de peixe para casa. Quer dizer que o filho saiu essa hora, foi desarrascar um pouquinho. Depois eu começo a trabalhar num restaurante. No restaurante, exatamente. No restaurante Coconut. O mais engraçado, eu tive um amigo que já também vivia na ilha, o nome dele é o Fidel, já trabalhava lá. Por acaso eu encontrei-me com um senhor muito, mas muito querido,
Sr. Mendes, levou-me até ao Coconut. Ele era o chefe de sala. Nos 2 períodos, tanto faz o período da manhã como o período de noite. Então, eu tinha uma camisola da Xexerem na altura. O meu irmão trabalhou lá um tempinho. Ele olhou: tu trabalhas aí? Disse: não trabalho, porque a Xexerem era a empresa que fazia a distribuição de produtos para as sondas e tudo mais. Também para aquele restaurante, ele levava lá uma boa parte de produtos. E disse: não, queres trabalhar? Epá, toda a gente... Mas tinha experiência, porque trabalhar como garçom tem que ter alguma formação. Sim, mas aí fui sem formação. Eu fui trabalhar como garçom sem formação. Eu considero aquele período uma aventura. Não foi aventura porque eu gosto de desafios. Gosto de desafios. Eu falei com ele, disse: pá, não entendo. Disse: não, vais aprender. Fui, cheguei, primeira coisa que me mandaram fazer, lavar velas. Como assim lavar velas? Olha, eu também, inocente, eu cheguei... Segurou na vela? Mas era mesmo para gozar comigo. Queriam gozar comigo, então me disseram: olha, Orlando, chegaste, eu comecei a trabalhar de noite, né? Chegaste, vais ter que lavar as velas. Velas? Estão onde as velas? As velas estão ali, depois meteres nos candeeiros para... Era tão inocente que acreditou. Mano, você está lá, a empresa é deles, você tem que aceitar os primeiros passos. Certo, como é que vais aprender? Pô, mas eu, no meu coração, eu estava ali, pô. Depois pensei bem, disse: velas? Nunca lavamos vela em casa, mas pronto, aqui tipo lavam, vamos lavar. Pego a vela, ponho na banheira, disseram: vai buscar água lá. Mano, fui buscar água, pus nas velas. O meu amigo, quando entrou, me olhou com as velas, água, disse: tá fazendo o quê? Não, mandaram lavar. Ei, você tá brincando contigo, vela não se lava, não sei o quê. Tira essa d'água, tira. Aí limpei as velas. Depois comecei a pôr nos candeeiros e fui acendendo. Mas ali mostrou um sinônimo de humildade, de respeito e de compromisso. Sim, e eu acredito que todos nós, quando estamos num posto novo, devemos ser humildes para aprender. Porque quando tu vais com arrogância de que eu sei, eu posso e eu devo, não vais demorar, vais perder, vais cair. Porque a pessoa que podia te ajudar não vai te ajudar. Eu às vezes digo que não, eu vou ao 30. Não, vais ao 30 fazer o quê? Tu não podes. Mano, eu sou um ser humano. Tudo que está aqui na terra vamos deixar. Vamos deixar, exatamente. Porque se tu não fores a estes sítios, não estás a fazer nada. Orlando, que memórias tens da sua infância? Eu tenho muitas. Eu já estava para morrer na praia. Não me esqueço disso. Quando eu tinha 9 a fazer 10 anos, estavam a dragar, né, a ilha toda e havia muita calema. Aquela de aventura de crianças e tudo mais. A calema regressa, né, e eu vou correr. Quando veio com muita força. Já não tinha espaço para correr. Aquilo bateu-me de uma força. Só me lembrei ou só dei conta que já estava tipo a 50 metros da terra. Mas aí eu sabia nadar, mas era muita correnteza também. A cada momento que eu fizesse mais força, eu ficava cansado, porque havia muita correnteza. Eu, a fazer o esforço, depois de 10 minutos, ainda em cima, eu tinha um tio, na altura, ele trabalhava na Marinha de Guerra, era marinheiro. Foram lhe chamar para o Orlando, não sei o quê, como a casa era próximo também. Quando ele chegou, eu já estava quase a dar os últimos passos. Estava aqueles últimos mesmo, tipo de cansaço, que você entra, eu entrava para baixo, subia, mas já com aquele fôlego, já lá no fundo, já mesmo falar que não, aqui se ninguém me pegar, eu vou. Mas graças a Deus, ele, como era marinheiro, entrou na água, tirou-me de lá. Olha, eu fiquei tipo com trauma, acho que uns 6 meses sem nadar, mas depois aquilo passou e foi um momento que eu recordo mesmo de quase ir para outra dimensão com 9 anos, né? Com 9 anos de idade. Entre os irmãos, há um bom relacionamento? É o mais querido? É o menos querido?
Foi Bem, mais atencioso? Eu sou mais atencioso com todos. Não, estou a me referir à atenção dos pais para com os filhos. Sabemos nós que os pais têm sempre um filho que... Querido, certo? Não digo querido, o filho que dá mais atenção, porque o pai precisa de um filho que lhe dá atenção também. Aquele filho que está sempre, pai, olha, não sei o que, pai, não sei o que, pai. Então Isso não será um filho chato? Não é um filho chato, é um filho atento. Atento? É um filho atento. E eu sempre fui assim, sempre gostei. Meu pai era enfermeiro na altura e eu sempre gostei de estar com ele. Ok. Ver ela a suturar um corte, ver a fazer circuncisão, ver a medicar alguém. Então eu fui ganhando gosto. Acho que é por isso que eu fiz análise clínica e saúde pública, a minha formação. Porque eu gostava, eu disse, não, velho, eu quando crescer eu vou te honrar, pelo menos na tua área. E foi dali que eu comecei a ganhar paixões de tudo que tem a ver com o corpo humano, com a biologia. Me inclinei muito naquilo que é a biologia. Dei aulas muito tempo também de biologia, porque é uma disciplina que me cativou muito, vendo tudo aquilo que tem a ver com o corpo humano, com os primeiros socorros. Há muita gente que diz, pô, você sabe muito, você faz muita coisa junto. É que eu disse, cada um tem a sua estrela. Sua estrela. E nós, atendendo às nossas estrelas, porque a estrela tem vários cantos. A estrela não tem vários cantos. Certo. Sim, tem vários picos, né? E eu estou a mexer os picos que me mandaram na minha estrela. só mexer os picos. Só isso. Mas nada. Pois bem, ativamente enquanto pai e esposo, acha que terá realizado todos os desejos? Bem, realizar todos os desejos, diria que não, porque é impossível realizar todos os desejos. Mas, à medida do possível, nós vamos realizar. Ainda falta muito desejo para realizar. Às vezes, o que tu pensas que já realizaste não é aquilo que a outra pessoa almeja. Olha, pô, meu marido acho que tem que realizar isso. E tu já consegui. Não, ela está falando, não, ainda falta. Ou ela diz, não, meu marido já conseguiu isso. E você está falando, não, pô, isso aqui eu acho que é pequeno, tem que ser uma coisa maior. Os desejos é para ser realizado todos os dias. Até o último momento da nossa vida aqui nesta terra. E enquanto famoso, e sabemos que os famosos, quando alguém mais destacado na família, todos os olhares estão fixos a ele. Mano, é o teu caso, Orlando. Mas é caso de todos. Caso de todos. Não, mas é verdade, é caso de todos. E nós, principalmente, não digo os outros, né? Eu nasci na ilha, mas sou bacongo. Por ser bacongo, nós temos muitos problemas. Os bacongos têm muitos problemas. Não, doença daqui, doença dali. O tio fulano faleceu, você tem que estar presente, tem que mandar contribuição. Se você não mandar, é problema. Então, isso tudo faz com que as atenções sejam viradas para ti. Só para ti. Muitas das vezes, quando tu não estás, às vezes não sai uma decisão. Vamos esperar o mano fulano. Você é o menor, mas vamos esperar o mano fulano. Mas também o mano fulano deve entender que existe um mais velho. Este mais velho é que tem que ser o centro das atenções quando existir um problema. Okay. Há muita gente que não sabe, mas nestas circunstâncias, o que é que vai acontecer? Tu chamas o teu mais velho, tem óbito do avô, tem óbito do tio fulano, mano, está aqui, contribuição, isso é para todos nós. Ele leva como o cabeça da família, mas há muita gente que não sabe disso. Ele como menor põe a mão no bolso, tá batendo, tá aqui. Não se faz isso. Tu pegas o que tu tens, dás ao teu irmão mais velho, ele é que vai lá para resolver o problema. Tu sentas tipo nada. Ele vai falar, para estar aqui, família X, temos aqui nossa contribuição dos filhos ou dos netos, tá vendo? Entrega. Orlando está aqui a passar uma ideia que, por mais que tu sejas o mais endinheirado em casa, tenham as condições, tem de ser humilde, tem de respeitar os mais velhos. Tem que respeitar os mais velhos. E quando existir um problema, tanto faz problema de alambamento ou coisa parecida, tu pegas a responsabilidade e entregas ao mais velho. Ele pode não ter nada. Certo. Você chega já, Cota, vamos fazer isso, assim, eu quero que seja assim, não fala muito e pronto, vamos partir para o objetivo. Tá fixe. Ele chega e fala. Não é você tipo, eu não admito. O meu irmão falou, não, mas espera aí. Não. E como bacongo, ainda bem que tocou nesse ponto,
Na ausência dos tios, dos irmãos mais velhos, o Orlando pode resolver o problema. Aí sim, na ausência dos irmãos mais velhos, tu podes resolver. Por quê? Porque tu vais falar primeiro com eles. Ok. Não estão presentes, mas têm ligações. Epá, mano, isso aqui ficou para dia X, como é? Não vamos estar presente, mas vai à frente, é assim, 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 assim. Porque tu tens que conversar com eles. Não digo só os bacongos, todos nós somos banto, né? Banto. Como africano, tu deves perceber que não podes resolver um problema que é de família quando tu és menor e tem os mais velhos à frente. Exatamente. Vão dar atrevidas, é muito zoado. Tu só olha, é por isso que também muita gente não demora. Nunca viste, tipo, quando tem um problema de óbito, o teu pai fala, dá só a tua contribuição, você não precisa ir. A tua mãe fala, não, você não precisa ir, me dá só o teu dinheiro, eu vou lá. Eu vou. Porque os nossos pais sabem, porque se tu apareces muito, se tu chegas lá, vamos fazer isso. Fazer isso. Pô, filho desse gajo também está a pensar que ele é quem? Ele não sei o que, está a ver? Então são coisas que tu tens Mas que... isso é normal dos africanos, o que é que se passa? Mas eu não posso ter e ajudar, não posso... Não, tu podes ter e ajudar, mas tem que seguir padrões, tem regras. É por isso que quando tem um mais velho, você puxa o teu irmão mais velho, pá, como é que é? Não, é assim, assim, assim. Não tem mais. Vamos fazer assim. Pediram quanto ali? Pediram 200 mil. Pô, 200 é muito. Tens alguma coisa? Tenho aqui 20. Tá bem. E aí, que tem quanto? Tenho 30. Você tem quanto? 10. Você tem... chegou quanto? 80. Tá bem. Vou meter o 120, tá aqui cota. Pega, põe na mão. Você que vai falar. Acabou. Que tipo de problema o Orlando consegue bater Maconzo? Poderia me ajudar com Bacongo? Maconzo, tipo, o que acontece? Você tem que pedir permissão, né? Ok. Quando estamos a resolver um problema. Tipo, chegamos na meta final e tem consenso, né? Engueta, tipo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ou ainda não tem consenso, falaste e eu quero falar também, tem que pedir permissão. Ok. Eu respeito, tipo, Engueta. O Orlando faz isso. Não, mas tem que ser, porque nós podemos nascer fora daquilo que é A tradição, a cultura. a tradição, mas nós devemos beber um pouco dos nossos pais para depois alinhar também com os teus filhos, porque, vamos ver, eu nasci cá em Luanda, né? Os meus pais são do Luís. Os meus filhos estão a nascer aqui. Se eu não beber dos meus pais, eu não vou passar aquilo que são as tradições ou os hábitos e costumes das minhas origens. E o Orlando tem passado essas Tem que para passar, os filhos. tem que passar. É obrigatório passar as tradições, os hábitos e costumes das tuas origens. É por isso que, volta e meia, você tem que ter sempre uma fumba em casa, uma caiabo, uma quizaca de feijão, para não ser estranho quando tu saíres com eles, levá-los tipo a um tio. Vamos almoçar. Papai, eu não vou comer isso. Por quê? Porque ele nunca viu. Mas o mostrar a tradição e a cultura aos filhos é explicar sobre a comida ou contar-lhes a história sobre... Bem, tu vais, tipo, quando se fala, a tradição é tudo. Sim. Envolve a alimentação, Sim, envolve alimentação, culturas. hábitos e costumes, histórias de ouvir contar, porque o pai me contou aquilo, tua avó aquele tempo me disse que lá na fazenda dele tinha um camaleão que andava muito rápido. O filho até pode perguntar, mas papá, camaleão não anda devagar. Sim, mas lá na fazenda do pai aquele andava rápido, até assustava as pessoas, porque assim, então ele vai estar sempre com as histórias, mas também não tem só histórias boas, tem histórias más. Histórias más, tu vais tentar ser um pouquinho pedagogo para não ferir a sensibilidade da criança, falar, não, pô, eu não posso ir ali, nunca posso ir. Não. Sim, há muita gente que diz, feitiço é mito, mas não, feitiço não é mito, feitiço existe. Quando tu diz, não, pisou tala, por que a pessoa pisa tala? Okay. Qual é a necessidade de você pôr uma tala na porta do vizinho? É porque aquilo é feitiço. Se repararmos bem, as talas na medicina convencional não resolvem. Não resolve. Tu tens, sim, é feitiço, tu tens que fazer o quê? Procura uma tia, vai fazendo o tratamento tradicional, depois às vezes fala, olha, saiu 3 dentes, saiu na perna, saiu... Como é que sai 3 dentes numa perna? Mas as pessoas que vão para lá fazer o tratamento, a consulta, vão notar que os dentes estão a sair. Estão a sair, certo. Então, há coisas que há muita gente que diz, é mito, é por isso que diz, os bacongos são muito feiticeiros. São muito feiticeiros.
Mas se repararmos todos nós, o meu avô, na altura, era conhecido como o protetor da família, né? Meu avô, meu bisavô, ninguém, ele tinha mais para proteger a família. Ok. Ninguém brincava com a família. O pessoal fala, ei, mais velho que quase aí, cuidado. Mesmo antigamente, o feitiço não era para matar, o feitiço era para proteger a tua família. Era para proteger das doenças, de não sei o quê, mas agora não. Orlando, os famosos são rotulados por terem filhos de mães diferentes. Tu podes ter uma relação e depois separar e depois fazer outra família. Eu fui divorciado, arranjei outra família. Então, você se divorcia já não arranja outra família, tem que arranjar. Não, ainda enquanto casado, não tem Não. Enquanto casado, não tem não tenho nenhum filho fora. É um homem sério, honesto. Não tenho nenhum filho fora. O africano, o bacongo, acontece sempre. Não, acontece. Você tem que saber gerir e dar recado à senhora que, olha, tem alguém parecido comigo fora. Essa capacidade de dizer... De falar que tem um... Não, tem que falar. Se é homem, se você assumir, você tem que falar, olha, tem um filho fora, assim. Vamos agora mergulhar um bocadinho naquilo que agora está a fazer, que é a música. Numa entrevista assumiu que está agora a cantar e tal. Queremos saber quem o inspirou para escrever esta música, Ver o Demónio. Eu sempre gostei de ver o Yuri da Cunha cantar, muito. Acompanhei todas as atividades dele, estava presente e partilhamos várias vezes o palco. E uma vez eu falei com o Carlito Chema, né? O homem que toca o baixo. Falei, pô, eu quero ser tipo Yuri, eu quero cantar tipo Yuri. E quero cantar. Ele me olhou e começou a rir. Queres cantar, meu? Isso é estranho para ele. Não me levaram a sério. E foi passando tempo, mais tempo. Mas no grupo nós começamos a trabalhar e fazíamos várias sátiras musicais. Fizemos sátira do Carlo Pascoal, Matias Damasio, O2. Essas músicas, nós, como era mesmo sátira, né? Nós, tipo, do Carlo Pascoal nós falamos de cuidado com os telemóveis. Nós falamos dos telemóveis. Este é o Cuidado com o Fim do Mundo, do Carlo Pascoal. Mesmo Cuidado com o Fim do Mundo. Sim. Mas nós, na versão de sátira, nós fizemos, né? Cuidado com os telemóveis, muita gente está a morrer. O telemóvel não é mais forte que qualquer vida nesse mundo. Se quer roubar e que rouba só, não vale a pena matar o outro. O telemóvel não é mais forte que qualquer vida nesse mundo. Se quer roubar e que rouba só, não vale a pena matar o outro. Mas esta música é mais para a comédia? Quer avisar o quê? Bem, nós, se reparares bem, para toda a gente que acompanhou o grupo de 2003 até agora, sabe que nós fazíamos sátiras, mas a explicar às pessoas o quão não podem fazer mal a outras. Não pode fazer mal a outras pessoas. Por quê? Porque nós, quando lançamos o Cuidado com os Telemóveis, estavam a roubar muitos telefones. É por isso que nós lançamos o Cuidado com os Telemóveis. Acha que essa música chegou em boa altura? Não, chegou. Na altura chegou e fomos muito, mas muito aplaudidos, porque foi uma intervenção social muito boa naquele preciso momento. Depois começamos a ver o índice a baixar muito de assaltos de telefones. Lá em casa querem saber como é que o Orlando entrou para a polícia, com quantos anos, a experiência que teve, foi para a recruta, quais foram os desafios que enfrentou durante o período da recruta. Entro para a polícia em 2004, mas entro para o quadro 2, que é o quadro civil. Não esqueça o que vai dizer, entrou por cunha ou por ter o destaque que tem ou que teve naquela altura? Bem, ainda bem que tocou neste assunto. Eu entrei porque aquilo que eu disse que eu estava a fazer o INE 22 de novembro. Para quem sabe, o INE 22 de novembro forma professores. Minha parte do médio foi para dar aulas. Então, eu me formei para dar aulas no INE 22 de novembro. Conheci colegas que já eram polícias. Este colega mesmo disse, Orlando, estão a precisar de professores. Disse, não, eu já estava a trabalhar num restaurante, já ganhava aí
Naquela altura, 400 e tal dólares. Eu ganhava em dólar, não é agora que pagam em Kwanza. E eu disse, pá, deixar de mais o trabalho para ir ali, não sei quanto é que vão me pagar. Eu disse, não, é para o Estado, vamos lá. E eu fui apresentar, tinha muita gente. Na altura, no Centro Polivalente em Zoje, que fica a 7 km do Zango para lá, comecei a lecionar terceira classe. Depois daquilo, não recebia salário na altura. Não recebia salário. Não, porque o Estado não vai te colocar hoje. E pagar também já hoje ou amanhã. Tem que receber amanhã aguardar. ou daqui a 2 meses. Tem que esperar. Fiquei um pouquinho frustrado. Fiquei na minha casa durante um mês. Depois chamaram-me também. Conheci um senhor muito, mas muito querido, que hoje está no meu coração, que é o diretor Gregório, que está na escola prática. Ele me disse o seguinte: Orlando, o Estado é assim, demora, mas paga, aguenta, estás numa boa fase, boa idade, tens 22 anos. Disse, pô, esse mais velho está a me dar um babete, mas pronto. Já queria desistir? Já queria desistir, mas vou aguentar. Ele conversou muito comigo, me deu muita força. Aguentei mais um anito. Depois de aguentar mais um ano e tantos meses, já começamos a receber o salário. Depois já não saí mais, fiquei. Em 2019 fizemos uma transição, que é do quadro 2 para o quadro 1, que é o quadro militarizado. E a minha formação foi na escola prática, né? Tive bons colegas, nunca reclamei, porque há muita gente que sabe, os exercícios para mim foram quase uma coisa de rotina, porque eu sou atlético, treinei um bom tempo taekwondo, treinei capoeira. Em termos de pancada, o Orlando está lá mesmo. Fiquei no judo, então até agora estou no judo. Para mim aquilo foi fixe, divertimento até. Estamos a correr, estamos a cambalhotar, aquilo foi bom. De lá para cá, pensa que valeu a pena, e neste momento, o que é que Orlando faz na polícia? Bem, valeu a pena, muito, mas muito mesmo. Já tive várias funções, já fiquei chefe de comunicação institucional e imprensa do Colégio de Polícia, agora é Colégio de Polícia. Também já fiquei muito tempo chefe de educação patriótica do Colégio de Polícia. Agora voltei a lecionar, porque gosto também de lecionar, e estamos aí. A vida está indo. A mil maravilhas. Oh, maravilha. O que é família, Orlando? Família é tudo. Não tem definição para a família, é só mesmo tudo. Para tu veres um homem estruturado, é porque tem uma grande família. Então, família para mim é tudo. E neste momento, qual é a relação? Família é apoio, é amor, família é tudo. Neste momento, qual é a relação entre os irmãos e a mãe? Muito boa. Muito boa? Muito boa. Nós apoiamos a família em várias vertentes, tanto moralmente, tanto financeiramente, porque às vezes não é só dar. Tu tens que olhar e falar, olha, o melhor caminho é este. Se tu não seguires esse caminho, podes cair mais lá para frente. E se ele quiser seguir, vai seguir. Se não quiser seguir, isso já não te compete, né? Porque todos nós crescemos, é que eu digo, eu fumei muita lhamba, mas há pessoas que não sabem. Fumou lhamba? Eu fumei muita lhamba, mas há pessoas que não sabem. Mas eu deixei e ninguém me disse deixa. Qual foi a influência para a lhamba? Bem, nós temos sempre aqueles amigos que já provaram, e uma vez, naquela da inocência, eu disse, pô, há muita gente que está a fumar lhamba, eu gostaria de provar um dia. Eu disse, queres provar? Está a ver quando você diz, quero fazer isso, e ele já faz isso, eu também quero fazer. Estás a ver, né? E levaram-me, fomos até ao ponto final, lá na ilha. Olha, aquele dia eu confesso que passei mal, né? Porque era a primeira vez, mas depois do segundo, terceiro dia já não passei mal. Mas eu deixo por quê? Porque meu pai sempre foi um grande pastor, era muito rígido mesmo. Quando a minha prima, depois de uns 3, 4 meses, a minha prima entra dentro e diz, aqui está a cheirar muita lhamba. Quando ela diz, aqui está a cheirar muita lhamba, eu caí na real e disse, não, se ela já está a sentir cheiro, quer dizer que, mesmo sem eu fumar, quer dizer que já estou mal. E se eu estou mal, se ela já descobriu que aqui está a cheirar, o velho se passar também vai dar conta. Vai ter conta. E depois fui nos meus amigos, e mano, isso aqui tenho que deixar, para você é careta, você é malaica, está a fugir. E deixei, entrei para o teatro, é só para tu veres uma coisa boa, entrei para o teatro, fiquei mais tempo no teatro, esqueci que eu tinha que andar com eles. Depois, a minha vida foi só fazer teatro. O teatro
me tirou da vida da Lhamba e me deu outra visão para o Orlando que sou hoje. Porque senão, e o amigo que fumava comigo, também uma vez até estávamos a brincar, disse, pô, ele depois entrou na Igreja Universal, é um grande camarada, o Diogo. Ele uma vez ligou para mim e disse, Orlando, o senhor tinha vários projetos para nós, porque se eu não parasse e se ele não entrasse à igreja, acredito eu que hoje já não estaremos aqui. Se tu reparares, escapei no mar, escapei na Lhamba e escapei 2 vezes. 2 vezes, Então, exatamente. É que louvar e pedir ao Nosso Senhor muito obrigado por me dar essa oportunidade de estar aqui ainda a falar para ti e para outras pessoas. Amém. E falar de pai, como foi para ti ter perdido o pai nessa fase adulta? Que impacto teve na sua vida? Foi duro, mas te confesso que eu não fiquei tipo muito para baixo, porque o meu pai me preparava muito. Aquela hora perguntaste se dos filhos queridos e não sei o quê. Sim. A minha carta de condução, mesmo já a fazer os meus biscatos, quem me pagou é o meu pai. Eu tinha aí a fazer 21 anos, o meu pai me pagou a carta de condução. Porque eu também, tudo que eu ganhava, eu entregava a ele, né? Para poder gerir, porque depois dele ficar desempregado, nós ficamos muito para baixo. Ela abriu um consultório, mas não era aquela coisa de ter muita clientela. Então, tudo que eu fazia fora, pai, eu conseguia esse valor. Mas quando ele ficou doente, eu fiz, mas não fiz. Acredito que não fiz o suficiente por ele, mas fiz muito. Gostaria de fazer mais, porque eu senti que faltou de mim mais por ele. Deixa-me perceber, o pai de Orlando foi pastor? O meu pai foi pastor da igreja quimanguista. Ok. Era enfermeiro no centro médico da ilha de Luanda. E quando ele ficou doente, foi uma coisa... Começou uma coisa pequena, tipo, não estou a sentir isso, não sei o quê. É paludismo, faz essa medicação, não está a passar, faz aquela medicação, não está a passar. Estranhamos. Depois, com alguns amigos, levei-lhe ao hospital militar, ficou internado, depois teve alta. Eu me recordo do dia que ele faleceu, eu estava para a casa dele, né? E levei a minha bebê Audalis, que acabava de nascer, para o hospital. Quando eu chego no hospital, o meu irmão liga-me a chorar. Ligou-me a chorar. O pai. Olha, não deitei nenhuma lágrima. A minha mulher me olhou. Eu o quê? Se o velho parou. Ela ficou a olhar para mim, começou a chorar. Eu não chorei aquele dia. Não. Dentro de mim, eu disse, se eu chorar, então as coisas não vão correr como deve ser. Era o tempo da Covid, eu disse, eu tenho que honrar o Senhor, não posso chorar. Fiz a consulta com a criança, e depois ele faleceu em casa mesmo. Ainda encontrei o corpo do velho em casa, fui deixar a família. Quando cheguei, encontrei os meus irmãos, todos, aquilo que eu disse. Certo. Muitas das vezes tem que esperar o menor para dar solução. Esperaram-me, eu olhei, mas até agora vocês, o mais velho, não conseguem levar o senhor na morgue. Não, aqui transporte, está bem. Levamos. Naquele dia, mesmo quando cheguei a casa, não chorei, nem uma lágrima. A minha velha, as minhas irmãs a chorar, a me abraçar, o teu pai, não sei o que, nenhuma lágrima caiu. Eu só chorei o meu pai no dia que estávamos a meter embaixo da terra. Porque eu disse, pai, dá-me força para não chorar. Se eu chorasse naquela altura, eu não daria a dignidade de um bom enterro ao meu pai. Penso que este é um assunto muito sensível, também chama muita atenção por esta altura. Vamos recuar um bocadinho na nossa cultura, Comeba Congo. Eu queria saber se o Orlando já viu feitiço. No meu carro já saiu uma cobra, por acaso. Eu posso falar que aquilo é uma coisa que meteram para mim, né? Eu saí do serviço na parte da mudança do pendura, né? Eu sentia que alguma coisa estava a subir. Subiu, passou a mudança e ficou de frente ao tabuleiro, a olhar para mim, né? Direcionado. Eu só disse 2 coisas. Deus, não fiz nada a ninguém. O Orlando não saiu do carro, não gritou, não chamou ajuda? Não saí do carro e eu estava na autoestrada, não tinha trânsito,
Eu andar normal 100 a 110, comecei a reduzir. Isto é um assunto de arrepiar, Yeah. isso arrepia. Comecei a reduzir nas calmas, encostei o carro, a cobra sempre lá, levantei a mão direita, né? Simulei tipo vou dar chapada, ela depois entrou na parte aquelas cenas do ar-condicionado do carro, né? Entrou por ali, era uma cobra, não é pequena, só para que saibas. Eu estou aqui arrepiado com com essa história. Entrou e depois liguei para a minha mulher. Por que acha que terá aparecido esta cobra no seu carro? O que é que terá estado por detrás disto? Carro fechado, uma cobra aparece, é muito estranho. Aí né? qualquer pessoa ia abrir logo a porta, corrida, Yeah. chamar ajuda. Mas eu costumo dizer que eu sou filho de Deus, sou uma pessoa muito abençoada. Já me tentaram várias vezes, mas com um bom nome que o Senhor tem e a mão dele, então eu estou sempre na mão do Senhor. Eu acredito em Deus e eu não temo pessoas nenhuma que me queiram fazer mal, não mesmo. Neste momento, qual é a relação que tem com Deus? Muita boa relação. Muita boa relação. Tem incentivado os filhos para a igreja? Sempre. E sabe uma coisa engraçada? O meu pai era pastor. Da igreja Quimbanguista? Da igreja Quimbanguista. Depois deixou de rezar. Ele começou a consumir em casa. O pai? Yeah. Depois de deixar de ser pastor? Sim, começou a consumir em casa. Eu fui à igreja católica, né? Aqueles acompanharam o teu amigo, Certo. depois entramos, a madre pediu, chamou, começou a conversar conosco, tem que começar a falar nos papás para ir à igreja, ajudar, não sei. Eu quando cheguei a casa, uma vez com uma visita que ele recebeu, nós almoçarmos, eu perguntei, mas o pai não vai à igreja por quê? Olha, desde aquela data o meu pai deixou de beber, chegou domingo, me pegou e me levou até a igreja. Toda a família quimbanguista? Yeah, toda a E família. se um dos filhos quiser seguir uma outra igreja, quiser ir para a pentecostal, para a católica, metodista, qual poderá ser a reação do Orlando? Bem, eu acho que nós não podemos oprimir alguém de ir a uma outra seita religiosa. Tudo é palavra de Deus. Nós é que temos que mediar como devemos encarar a palavra de Deus em outras seitas. Porque todos, se formos ver bem, todos falam da mesma coisa, que é Deus. Todos pregam a palavra de Deus, os ensinamentos, como uma pessoa deve ser boa, como uma pessoa deve se comportar, principalmente numa sociedade. Isso é que é o mais importante. E qual é a missão do Orlando na igreja? O que é que faz? Eu toco o saxofone. Saxofone? Saxofone é o baixo, né? Ok. Eu sou da banda de música da igreja Quimbanguista. Esta é a missão do Orlando na igreja? Sim, é nossa missão tocar para afugentar os maus ventos e alegrar o nosso bom Deus. Trombone, é o quê? O que é isto? Trombone é um instrumento de sopro. Também o Orlando tem experiência Não, nisto? eu já toquei trombone, mas Quanto agora tempo? fiquei aí acho que 1 ano. Mas depois virei para o saxofone, que é o instrumento maior, né? Que é o baixo. Tem um filho que terá apaixonado pela carreira do pai? A minha filha Orquídea, ela já é blogueirinha, né? Ela faz dublagens, ela faz vários vídeos no TikTok e tudo mais. E tenho o meu segundo filho. Ele também começou a fazer agora umas brincadeiras no TikTok. Quantos anos ele tem? Tem 15 anos, é muito, muito inteligente. Eu acho que tenho este DNA para os meus filhos. É um pai participativo na educação dos filhos? Sim. Está sempre atento? Tem que estar. Tem que estar. É por isso que eu disse que a minha filha agora está com 8 anitos, né? E ela faz dublagens, gosta de dançar, gosta de representar. Uma vez levaram-lhe aí numa cadeia televisiva e então falaram, não, ela é muito boa, queremos fazer uma participação com ela. Depois falaram, não, ela é filha do fulano. Ah, é por isso. É por isso. É por isso. Tem privilégio. É por isso que ela tem já essa veia. Mesmo no colégio, ela é uma grande atriz. Para si, o que representa o grupo Tunesas? Tunesa, para mim, representa uma grande família. São irmãos que eu não... São os meus irmãos que não são de sangue, mas os verdadeiros guerreiros que estão na linha de frente quando acontece alguma coisa. Eu, às vezes, fico a brincar com o Tigre, meu irmão de pais diferentes.
porque tudo que conseguimos até hoje, falo já no geral, foi graças a essa grande união, esse grande trabalho, essa irmandade de 22 anos juntos a trabalhar. Temos mais, né? Temos quase 26 anos juntos de amizade, mas de trabalho a contar com o grupo temos 22. Para mim, eles são tudo. Orlando, muito obrigado por ter vindo mesmo. Agradecemos a sua presença e por ter aceito o nosso convite. Esperamos tê-lo na próxima oportunidade. Mas gostaria que deixasse algumas considerações finais. Bem, o amor ao próximo é a coisa que o nosso Senhor Jesus Cristo pediu a todos, né? Tem que ter amor ao próximo. Segundo, devemos perceber que ninguém é igual a ninguém. Terceiro, nós às vezes temos problemas já na nossa área. Podemos ter bué de problemas e mesmo assim tu tens que sorrir. Às vezes é duro, mas nós temos que estar ali a sorrir e tudo mais. Devemos perceber que não é fácil, mas pedir mais união, porque é difícil ter união entre os artistas, muito difícil mesmo, mas vamos fazer um esforço para que seja efetivado, porque só com a união é que nós conseguimos alcançar outros patamares e melhores, né? Boa. Agora, entre família, amam mais, cuidam mais e quem sabe será uma coisa que tu não consegues fazer e tenta fazer um grande exercício, porque o amor salva a vida. Muito bem, ouvimos então Orlando Rodrigo Kikuassa, membro integrante do Grupo Os Tunesas, esteve cá hoje e contou-nos o seu outro lado. Foi um grande prazer tê-lo aqui como nosso convidado. Orlando, não vamos sem antes deixar-nos aqui uma musicazita, queremos ouvir uma estrofe. Kenya kendo longi mona manu ngolo kwenda ngolo kate kubatangize kami zua yo sope make kyo songize kapapangi mumona pe kukilwe. Eu também agradeço ao Otávio Lutuima pelas vestes, pela roupa, muito obrigado, e a produção toda que permitiu com que este programa fosse realizado. Eu sou Marcos Correia, este é o programa O Outro Lado do Artista, o podcast da Trampolim.